Você já ouviu falar em fótons e gluons? Pois são eles os menores componentes do átomo, formados por energia pura, nem massa tem. Entre as partículas que têm alguma massa, a menor é o neutrino, e é disso que você é feito. É disso que sua realidade é feita. E também isso é tudo o que você quer, mas também pode ser tudo o que você não quer. Essa partícula subatômica é a substância matriz de tudo o que existe. Nela está a ideia da casa antes de se tornar a sua casa. Nela está a ideia do carro antes de se tornar o seu carro. Nela está a ideia da vida que você quer antes de se tornar a vida que você quer. Dentro dessa partícula subatômica existem todos os seus sonhos, todo o dinheiro que você quer e precisa, toda a saúde que você deseja, uma aparência mais jovem, independente da idade, amor incondicional e verdadeira liberdade. Mas dentro dessa partícula também está tudo o que você não quer: a escassez ou a falta de dinheiro, o estresse e a doença, a solidão, o envelhecimento do seu rosto e do seu corpo cada vez mais rápido e a dependência de outras pessoas para ter sua liberdade e felicidade. Mas a boa notícia é que existe uma maneira de hipnotizar seu cérebro e reprogramá-lo para manifestar e atrair somente o que você quer, capaz de lhe ajudar a transformar automaticamente essa partícula subatômica somente naquilo que você quer e na vida dos seus sonhos, ao mesmo tempo que apaga anos de pensamentos negativos e crenças limitantes. Mesmo que você já tenha tentado de tudo, lei da atração, meditação, visualização, tudo isso até funciona, mas nem todos têm tempo para se dedicar e para esperar alguma coisa acontecer. Agora, e se alguém pudesse reprogramar o seu cérebro para ter automaticamente riqueza ilimitada, felicidade, prazer, amor, liberdade e confiança, sem precisar aprender nada? Você gostaria disso? Você está prestes a descobrir que um simples par de fones de ouvido se tornará seu bem mais precioso. Mas antes de continuar, quem vai lhe falar é John. John diz o seguinte: Olá, meu nome é John Brower. Sou formado em Física, Economia e Matemática. Nasci em Brixton, o bairro mais pobre da cidade de Londres, na Inglaterra. Na área da física, me especializei em física quântica. A física quântica surgiu como a tentativa de explicar a natureza naquilo que ela tem de menor. Em outras palavras, pense o seguinte: tudo que é maior do que um átomo está sujeito às leis da física que chamamos de física clássica. Mas quando analisamos tamanhos menores que um átomo, tudo muda e as regras da física clássica já não valem mais. Foi preciso então admitir que era necessário outras leis para lidar com essa realidade, e também uma física totalmente nova, que ficou conhecida como física quântica. E o que quer que você esteja sentindo, o que trouxe você aqui hoje, como problemas financeiros, de saúde ou um sentimento de frio na boca do seu estômago, eu entendo. E eu sei como é acreditar que se pode mudar a realidade com a própria mente. Mas quando eu caía na real da situação em que me encontrava no meu dia a dia, eu simplesmente não confiava mais. Eu realmente não conseguia acreditar, porque eu tinha sido massacrado pela vida por muito tempo. Até que esse som mudou minha vida para sempre. O que descobri é que não é sua inteligência que cria ou manifesta qualquer coisa em sua vida. Na verdade, a sua inteligência, o que você acha que sabe, entra no caminho, entra na frente do que você está pedindo para o universo. Se você é, como a maioria das pessoas, incluindo eu, é difícil tirar sua atenção das circunstâncias que você não deseja. Isso porque seu subconsciente não deixa você focar naquilo que você quer e está sempre te fazendo voltar o pensamento no que você não quer, na falta de dinheiro, nos problemas de saúde e de relacionamento, entre outros. Seu subconsciente está programado para forçar sua atenção a ver o que ele quer que você veja, o que ele se habituou a ver. O que estou prestes a compartilhar com você é a única coisa que você precisará para ter acesso a esta mágica e para transformar drasticamente a sua vida. Mas antes de lhe dizer que segredo é esse, como é que eu sei que nós conseguimos criar a nossa realidade? Bem, acredite ou não,
os últimos estudos na física quântica nos ensinam isso, que a sua realidade é criada com sua atenção. A realidade é a sua atenção. A sua atenção é o que transforma essa partícula subatômica que foi mencionada anteriormente em tudo que você tem em sua vida. Agora, eu aposto que você está se perguntando: se a minha atenção cria a minha realidade, por que não posso apenas pensar em dinheiro e fazer ele magicamente aparecer? Ok, antes de responder isso, deixe-me voltar. É fundamental saber por que sua atenção está criando tudo o que você não quer. A realidade que viveu no passado é baseada em 3 coisas. 1. A história que você está contando a você e às outras pessoas. 2. Suas crenças limitantes. 3. Seus julgamentos e ainda seu medo de consequências. Essas 3 coisas são o que direcionam sua atenção. E isso é o seu subconsciente. Eu chamo essas 3 coisas de o editor. E não importa quanta informação nova você aprenda, o editor edita essa informação e limita o que você pode ou não fazer, mantendo sua atenção distraída. Mas eu já vou lhe contar como você pode reprogramar o editor para que você possa viver de forma fácil e simples no seu estado natural de abundância ilimitada. Não só você pode reprogramar o editor para atrair automaticamente o que deseja, mas você pode começar a fazê-lo hoje, porque existe uma maneira de falar diretamente na parte do seu cérebro onde o editor vive, a parte do seu cérebro que decide o que você faz ou não faz. É mais simples, fácil e rápido do que você jamais imaginou ser possível. Mas antes de lhe dizer o que é, deixe-me contar como eu descobri isso. Certo dia, por volta das 8 horas da manhã, peguei um metrô para o centro de Londres. Era uma manhã fria e chuvosa. Eu tinha uns 17 anos e estava buscando um emprego para ajudar nas despesas de casa. Minha mãe era faxineira e seu salário mal pagava o aluguel do nosso pequeno apartamento. Nossas contas estavam sempre atrasadas. Aluguel, água, energia. Fugíamos do proprietário do nosso apartamento. Realmente era uma situação muito constrangedora. Ao chegar no metrô, o vagão estava lotado. Ao meu lado, de pé, havia um senhor com cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e com um terno muito bonito e elegante. Percebi pelo seu perfume e pelas roupas extremamente bem passadas e alinhadas que se tratava de um homem rico e de sucesso. Eu estava com a minha melhor roupa, mas mesmo sendo minha melhor roupa, ela já era surrada pelo tempo, e as golas da minha camisa branca estavam raladas e amareladas. Os meus sapatos, mesmo lustrados, mostravam os sinais do tempo. Mesmo sem perceber, comecei a resmungar da minha vida, das contas que tínhamos a pagar, das minhas roupas surradas, da falta de dinheiro. Sempre que minha mãe chegava do trabalho, ela reclamava das contas vencidas, dos problemas de saúde, dos problemas do seu relacionamento com meu pai. Mesmo separados há 7 anos, ainda havia muita mágoa em seu coração. O elegante senhor que estava de pé ao meu lado no metrô olhou sorrindo para mim e disse: "Filho, quanto mais você pensar e remoer em seus pensamentos os seus problemas, mais desses mesmos problemas irão se manifestar na sua vida." Não percebi que estava pensando alto. Na verdade, aqueles pensamentos negativos e limitantes sempre fizeram parte da minha vida. Ouvia as mesmas reclamações e lamentações de minha mãe sempre que ela estava por perto. E ele ainda complementou: "Quando você der atenção e importância ao que você realmente quer, sua vida se transformará para sempre." Ele me contou que veio de uma família humilde, mas venceu na vida. Se tornou um dos professores mais importantes da Universidade de Oxford e ganhara diversos prêmios por seus artigos escritos relacionados à física quântica. Cursou matemática e economia na Universidade de Cambridge e se formou em física em Oxford. Essas universidades estão simplesmente entre as 5 melhores universidades do mundo. Eu estava conversando com um dos maiores gênios da física e matemática que a Inglaterra já formou. Depois dessa pequena conversa, chegamos na próxima estação.
O senhor foi para perto da porta desembarcar, mas por algum motivo ele se virou para mim e disse: "Preste muita atenção, garoto. Vou lhe dar uma coisa extremamente valiosa. Só que não será de graça. É algo super valioso que lhe oferecerei por um valor simbólico." Ele abriu sua elegante pasta feita em couro, tirou um CD de dentro dela e disse: "Dentro desse CD está a chave para a mudança da sua vida. Após ouvir o áudio que esse CD contém, você prosperará e terá sucesso financeiro, profissional, vitalidade, energia e tudo o que o universo pode lhe oferecer de melhor. Como disse, vou lhe oferecer pelo valor simbólico de 50 libras, pois se eu te der de mão beijada, tenho certeza absoluta que nem irá ouvir." E completou: "Se esse áudio não transformar a sua vida completamente, vá até o departamento de física da Universidade de Oxford, no qual sou o coordenador, que devolva o seu dinheiro na hora, sem perguntas. Este é meu cartão. Tudo o que você tem que fazer é ouvir o áudio que está gravado nesse CD todos os dias, 15 minutos por dia." Ele ainda acrescentou: "Ouça sempre no momento tranquilo do dia e sempre com fones de ouvido. Sempre." Ouviu, garoto? Fiquei na dúvida. Afinal, aquele dinheiro, o único que eu tinha guardado para pegar o metrô durante a semana para procurar emprego. Mas quer saber? As portas sempre se fechavam para mim. Respirei fundo, tomei coragem, tirei minhas 50 libras do bolso e entreguei na mão daquele senhor. Foi naquele momento que pensei: essa pode ser minha salvação. Agradeci ao sábio senhor, guardei o CD em minha mochila surrada e continuei minha viagem em direção ao centro da cidade. Entreguei alguns currículos, fui em 4 agências de emprego e, de novo, eu não me encaixava em nenhuma das vagas oferecidas. Sem nenhum dinheiro, acabei voltando a pé os 8 longos quilômetros de volta para casa. Cheguei em casa por volta das 18 horas e minha mãe já estava em casa. Para variar, ela estava com uma pilha de contas na mão, escolhendo as que ia pagar, pois o dinheiro, como sempre, nunca dava para pagar todas elas em dia. Comi alguma coisa, tomei um banho, assisti um pouco de TV na sala e fui para o meu quarto dormir. Quando estava prestes a dormir, imprimi mais 10 currículos para entregar no dia seguinte para tentar uma nova oportunidade de emprego. Abri minha mochila para guardá-los e vi o CD que aquele senhor simpático me entregou no metrô. Lembrei do que ele havia me dito: esse som transformará completamente sua vida. Me deitei, coloquei o CD no meu Walkman, peguei meus fones de ouvido e me deitei ouvindo aquele som estranho. No dia seguinte, acordei às 8 da manhã, como de costume. Coloquei minha roupa de guerra e fui novamente procurar emprego. Minha mãe teve que contar as moedas para me dar dinheiro para a condução e disse: "John, meu filho, essas são as últimas moedas que tenho. Tomara que arranje logo um bom emprego, pois esses são os últimos trocados que posso lhe dar para pagar sua condução." Aquelas palavras mexeram comigo. Tomei um café e saí de casa para mais um dia à procura de um emprego. No metrô, a caminho do centro, notei que algo estava diferente. Me sentia mais alegre e confiante. Senti que aquele era o meu dia e que conseguiria um trabalho. 9 horas e 15 minutos eu estava em frente à agência de empregos. Pensei: não saio daqui sem trabalho. Fui atendido por uma moça ruiva de pele bem branca e olhos verdes. Entreguei meu currículo e guardei enquanto ela procurava em seu banco de dados. Cada minuto que eu esperava ela procurar uma vaga no seu banco de dados se pareciam horas. Ela procurava e nada. Naquele exato momento, ela recebeu um fax. Ela olhou para aquele papel que havia acabado de receber, olhou para mim, novamente para o papel, e veio em minha direção. "John, acho que você deve ter muita sorte. Uma imobiliária local acabou de me enviar um fax com uma vaga para estágio. Essa vaga busca jovens de 16 a 18 anos para fazer um curso de trainee para serem corretores. O salário não é lá essas coisas, mas pode ser um bom início de carreira." Meus olhos se encheram de lágrimas, minha voz ficou embargada e a única coisa que consegui fazer foi agradecer e chorar como um bebê que acabara de nascer.
Fui correndo para casa contar para minha mãe, afinal toda quinta-feira era sua folga. Ela chorava de alegria. Vi em seus olhos o orgulho que sentia. Afinal, seu filho seria um futuro corretor de imóveis. O trabalho era meio período e conseguiria trabalhar e estudar. Entrei no meu quarto, fechei a porta e dei pulos de alegria. Agora eu era um homem, quer dizer, um quase homem empregado. Poderia ajudar minha mãe com as despesas de casa, comprar roupas novas e ter uma vida mais digna. Naquele momento, parei e pensei, será que tudo isso aconteceu em tão pouco tempo por causa daquele som estranho que o senhor do metrô me deu para ouvir? Na dúvida, coloquei meus fones de ouvido, apertei o play e mergulhei num sono profundo enquanto ouvia aquele som. Em 6 meses, completei 18 anos. Agora eu podia ser um corretor certificado. As vendas começaram a acontecer naturalmente. Eu sentia cada casa vendida, a cada apartamento vendido, uma gratidão profunda dentro de mim. Afinal, eu estava ajudando dezenas de pessoas a realizar o sonho de ter um imóvel que pudessem chamar de meu lar. Com 20 anos, comprei minha primeira casa, uma casa ampla e arejada nas proximidades do centro. Minha mãe não precisava mais trabalhar como faxineira. Agora, ela cuidava da nossa casa. Por algum motivo, continuava a ouvir aquele som estranho que o professor de Oxford havia me dado. Comecei a pesquisar mais sobre aquele som e decidi que iria cursar física em Cambridge. Não sabia como, pois as vagas eram extremamente concorridas, mas sentia como se já fosse um estudante e o universo conspiraria a meu favor para eu alcançar meu objetivo. Estudei por meses a fio, conciliando meu trabalho, que me remunerava generosamente bem. Em 1 ano de estudos, passei em primeiro lugar em física. Depois de formado, cursei economia e matemática. Minha vida financeira e intelectual vinham desabrochando. Após concluir minha terceira formação, eu já tinha 4 casas alugadas e 7 apartamentos. Comecei a pesquisar a fundo sobre como aquele som mudou minha vida, em como um simples Walkman e um par de fones de ouvido puderam me transformar em dono da minha própria imobiliária, com faturamento anual milionário, diversos imóveis, um casamento feliz e com paz de espírito. Agora, ao longo dos anos, comecei a escrever minhas próprias mensagens de afirmações positivas, ou scripts de auto-hipnose, e eu as mentalizava sobre o som que estava tocando nos fones de ouvido. Eu não sabia disso ainda, mas eu queria entender a ciência do que realmente estava acontecendo dentro do meu cérebro. Então eu comecei um mergulho profundo na ciência do cérebro. A primeira coisa que descobri foi o poder da sincronização hemisférica do cérebro. Eu sei, isso parece ser demais e pode soar um pouco complicado, mas não é. A sincronização hemisférica é basicamente quando os 2 lados do cérebro trabalham juntos, em vez de trabalhar um contra o outro. E para conseguir isso, ambos os lados do cérebro devem funcionar com a mesma frequência elétrica. Então descobri que quando os 2 hemisférios estão sincronizados, o cérebro se torna imensamente mais poderoso. Faz sentido, certo? Você não vai mais se sentir como se estivesse em uma batalha dentro de sua própria mente, porque quando ambos os lados do seu cérebro trabalham juntos, você se sente poderoso. Você começa a ver a atenção criar sua realidade diante dos seus olhos. E isso ocorre porque, lembra-se do editor, ou seja, o seu subconsciente? Bem, ele está ditando tudo que você tem e tudo que você não tem. Em outras palavras, o editor decide como essa partícula subatômica que foi mostrada no início dessa apresentação torna-se sua experiência de vida. Então a questão é: como um simples par de fones de ouvido capacita para desencadear as superpotências do seu cérebro, apagar anos de programação limitante e ajudá-lo a transformar essa partícula subatômica em qualquer coisa que você quiser, sempre que quiser? É neurociência.
é uma questão de atualizar o software do seu cérebro. O cérebro humano tem a habilidade surpreendente de se reorganizar. Os neurologistas chamam de neuroplasticidade ou plasticidade cerebral. Eu descobri que uma vez que uma crença antiga e limitante é dissolvida e reescrita em seu subconsciente, ela simplesmente para de aparecer em sua realidade, como magia ou algum tipo de milagre. Minha experiência é, quando você pode ver algo claramente em sua mente, isso se torna sua realidade, isso é um milagre. As coisas que eu desejava apenas começaram a aparecer na minha vida como magia. Foi então que eu contratei especialistas de PNL e hipnoterapeutas para coescrever alguns scripts incríveis comigo. Scripts especiais de reprogramação mental que transformaram minha vida automaticamente. Meu pequeno império empresarial disparou juntamente com a minha conta bancária. Meus relacionamentos floresceram. A ansiedade que costumava possuir e administrar minha vida foi substituída por uma paz e confiança interior inexplicáveis. Minha angústia, raiva e frustração com o mundo à minha volta desapareceram como mágica. O que estou prestes a compartilhar com você é o Evangelho para alguns dos cientistas quânticos mais referenciados em todo o mundo. Essa partícula subatômica literalmente sustenta o segredo para decodificar a realidade. E quando você realmente tem o que estou prestes a dizer, você nunca terá medo de sua capacidade de manifestar rapidamente o que quiser. Nunca mais. Essa partícula subatômica contém tudo o que você quer e tudo o que você não quer. E aqui está o segredo. Você só pode manifestar algo se você parar de focar no que você é e direcionar sua atenção para o que você realmente quer. Sua atenção é o que manifesta sua realidade. Aí você vai me dizer, ok, John, eu entendi, mas se o meu subconsciente não permite que eu mude a minha vida, a minha atenção do que eu não quero para o que eu verdadeiramente quero, só saber disso não irá me ajudar em nada. E eu lhe respondo, o seu editor será reprogramado com a última ferramenta de manifestação que você usará. Depois dela, você não precisará de mais nada. Essa ferramenta é chamada Manifestando o Segredo. E o motivo dessa ferramenta funcionar é simples. Ela ajuda a dissolver suas crenças antigas e limitantes e a substitui por novas e capacitadoras sem que você tenha que aprender nada, porque é, acredite ou não, fácil de acessar diretamente o editor, o seu subconsciente e atualizar seu software. Isso é feito através de um tom chamado Theta. O que é um tom Theta? O tom Theta é uma onda cerebral específica que atua como um portal para falar diretamente com seu subconsciente através dos fones de ouvido, alimentando a frequência de ondas cerebrais. Quando eu comecei a programar o meu subconsciente, eu percebi que o segredo para a manifestação não era mitologia, era a ciência do cérebro. Eu finalmente entendi como eu estava manifestando ou criando minha realidade o tempo todo. Naquele momento, o mundo que sempre pareceu tão assustador, de repente tornou-se uma tela, em que eu pude pintar qualquer imagem que quisesse, sempre que quisesse. Foi quando pensei, poxa, John, seria um crime contra a humanidade manter esse segredo só para mim. Eu preciso tornar esse segredo disponível. Então, depois de contratar os melhores engenheiros de áudio para desenvolver as mais puras frequências Theta, eu pedi que eles fossem na natureza e gravassem em alta qualidade os sons reais da natureza, como a chuva, as ondas do mar, o som dos rios e dos ventos, para criar uma experiência verdadeiramente única e imersiva. Em seguida, me juntei com os mais talentosos especialistas em PNL e hipnose que pude encontrar. Juntos, criamos os scripts de meditação guiada que tocam sobre os tons Theta. Foi assim que Manifestando o Segredo se tornou a ferramenta mais poderosa para falar diretamente ao seu subconsciente e que já transformou a vida de milhares de pessoas. A faixa 1 é chamada de
seu estado natural. Durante a primeira semana, manifestando o segredo começará a abrir sua mente até o estado natural de abundância ilimitada. Ele irá dissolver as crenças limitantes e as histórias que atualmente estão te afastando do que você realmente quer. Seu estado natural redefine seu cérebro para a condição em que se encontrava quando nasceu, rico com possibilidade infinita. A faixa 2 é chamada sua nova história. Imagine a realização chegando até você. Agora que já foi feita a limpeza no seu subconsciente, quanto mais você dedica atenção ao que você realmente quer, mais rápido você ganhará uma incrível quantidade de impulso para receber mais disso. A faixa 3 é chamada de Caminhando Rumo à Abundância. Ela ajudará a concentrar sua atenção em contar sua nova história de abundância e prosperidade. Basta usar Manifestando o Segredo com fone de ouvido durante 15 minutos por 21 dias. 21 dias é só o tempo que a ferramenta Manifestando o Segredo precisa para fazer uma enorme atualização no editor que mudará suas principais crenças e hábitos. Para você conhecer as várias faixas de áudio com frequências θ e começar a utilizar a partir de hoje e transformar verdadeiramente a sua vida, clique no link que vai estar na descrição desse vídeo e saiba como. Obrigada por ouvir essa mensagem até o fim. Se esse conhecimento foi útil para você, deixe seu like para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas e compartilhe com outras pessoas que você acha que poderão ser ajudadas com as informações contidas aqui. Gratidão.